Muito bom dia. Queria-vos saudar a todos, portanto, todos os presentes, agradecer à Casa da Moeda, através da sua administração, o convite. Também agradecer, com certeza, à equipa que organizou este evento e ao Kaizen Institute, que é o nosso elo de ligação. O objetivo aqui não é tão ambicioso como o da apresentação do Kaizen, no fundo é dar aqui algum testemunho de um projeto concreto onde nós aplicamos algumas metodologias de melhoria contínua, de Lean, de Kaizen. Nós somos essencialmente uma unidade de produção, portanto aqui os processos-chave estão ligados à produção dos produtos, portanto à fabricação e à logística, principalmente a logística interna, embora também aspectos de logística externa sejam importantes. Portanto, eu vou começar por apresentar a empresa em si, portanto chama-se Oyster e Frismag, é Oyster e Frismag Portugal, mas está integrada num grupo suíço com sede na área alemã da Suíça. É um grupo familiar, portanto o nome Oyster é o nome de família do senhor que é, digamos, o acionista principal do grupo e que iniciou este projeto nos anos 70 do século XX, com a fabricação de pequenos eletrodomésticos numa perspectiva de fabricante OEM. Portanto, o fabricante que efetivamente produz os aparelhos, mas que não os comercializa. Portanto, nós, o grupo, presta o serviço às marcas, o serviço de fabricação e também, isso foi depois um desenvolvimento posterior e que é estratégico hoje em dia em relação à atividade do grupo, que é também o serviço do próprio projeto e desenvolvimento dos aparelhos. Estamos a falar, portanto, de aparelhos eletrodomésticos, de pequenos eletrodomésticos, embora, e a partir de uma fase logo muito inicial do projeto, o grande veículo de crescimento da atividade do grupo foi, concretamente, na área das máquinas de café. Portanto, máquinas de café destinadas ao consumidor doméstico, essencialmente. Portanto, nós não produzimos aquelas ditas máquinas industriais, mas muito focadas no consumidor doméstico, no fundo todos nós, embora existam depois algumas faixas de produtos que têm já uma aplicação mais profissional. Portanto, complementarmente às máquinas de café, hoje em dia o grupo tem também uma produção, concretamente aqui em Portugal, de sistemas de passar a ferro, e está neste momento a desenvolver alguns projetos de inovação para entrar noutras áreas, principalmente de equipamentos na área alimentar. Os nossos clientes, e tendo como referência essencialmente a questão do café, são, digamos, todas as grandes marcas a nível mundial que estão no negócio do café, nesta perspectiva do consumidor doméstico, digamos assim. Portanto, nós já trabalhamos com elas todas, iremos trabalhar, naturalmente que dependendo dos projetos, há momentos em que há clientes com maior peso que outros. Neste momento eu destacaria ali a Nespresso, a Nestlé na sua vertente Nestlé Dolce Gusto. A Jura é um dos nossos principais clientes, é uma marca suíça que tem um peso muito grande nos mercados do centro da Europa. A própria Miele, outras marcas, Melita, Franken, Ivona, Kruger, etc. E temos também um projeto com a Delta Cafés aqui em Portugal, desde há cerca de 2 anos e meio. O grupo é constituído hoje em dia por 5 unidades, 3 na própria Suíça, que têm a tal vertente de projeto e também a de fabricação. Portanto, aqui o projeto mesmo, um projeto da A a Z de um eletrodoméstico deste género. A nossa unidade em Portugal e a unidade da China são unidades essencialmente de fabricação, embora nós, tanto nós como a fábrica chinesa, tenhamos já muitas atividades também de suporte ao desenvolvimento. Concretamente, no nosso caso, inclusive fazemos desenvolvimento de software para todo o grupo. A empresa em Portugal, portanto, está localizada na área de Torres Vedras, na freguesia da Ponte Rol. Foi fundada em 1989, portanto, iremos fazer 30 anos no próximo ano. Atualmente temos uma área coberta de 46 mil metros quadrados. Quando começámos com cerca de 5 mil, portanto, isto dá também uma dimensão do crescimento que a operação foi tendo ao longo dos anos. Atualmente temos aproximadamente 1000 colaboradores. Fabricamos 630 mil produtos acabados, é claro que este número vale o que vale,
Eu recordo que em 95 nós produzimos 2,6 milhões de aparelhos, mas tínhamos muito menos recursos alocados porque eram produtos de uma gama muito mais baixa. E faturamos atualmente na ordem dos 120 milhões em termos de preço de transferência para a casa-mãe, digamos assim. Portanto, estes 120 milhões são responsáveis a nível de faturação do grupo por um valor significativamente mais elevado. Aqui os desafios, e já que falamos aqui na questão da logística, portanto, um dos grandes desafios, não seria o único, mas é realmente o desafio logístico. Portanto, a nossa operação envolve aqui uma espécie de pesadelo logístico, digamos assim, que se traduz pelo volume muito elevado de materiais com que nós lidamos. Portanto, só para dar uma ideia, uma máquina de café daquelas que nós produzimos tem mais de 600 componentes incorporados. Portanto, multiplicados pelos 630 mil por ano, portanto, representa aqui um volume muito grande de materiais. Portanto, uma forma de ilustrar será um pouco os fluxos de entrada e saída a nível dos transportes. Portanto, nós lidamos com cerca de 1000 transportes anuais de fornecedores nacionais, que são apenas uma parte dos nossos fornecedores e nem sequer a parte mais significativa. Cerca de 2.400 caminhões com produtos de importação, que nos vêm de várias origens, caminhões e contentores, e também a nível de produto acabado, exportamos cerca de 2.500 caminhões e contentores todos os anos. E internamente isso, para mantermos a operação produtiva a funcionar, representa mais de 100 mil movimentos de abastecimento ao longo do ano. E tínhamos também, no início deste projeto, portanto era um dos nossos desafios, uma grande dispersão do processo produtivo. Portanto, internamente tínhamos muitos desperdícios ao nível da movimentação, porque, digamos, a coerência do próprio processo produtivo não era a melhor. Portanto, estas imagens ilustram apenas, portanto, do lado esquerdo, qual foi o ponto de partida dos principais fluxos logísticos dentro da empresa, e aqui à direita aquilo que é, digamos, o nosso objetivo, ou o objetivo do projeto que temos em curso e que já estamos bastante próximos deste resultado final. Mas pronto, digamos, um dos nossos problemas à partida era efetivamente a dispersão do processo produtivo. Em função disso, digamos que surgiu aqui a oportunidade de nós desenvolvermos um projeto de melhoria com o apoio do Instituto Kaizen e que obviamente se destinou a responder à tal necessidade que nós em determinado momento sentimos de evoluir. Essa necessidade começou, inclusive, ou digamos, tornou-se mais evidente a nível do próprio grupo. Portanto, como eu há pouco referi, o grupo tem 3 unidades na própria Suíça, que são unidades também de fabricação e, obviamente, com o tempo, a competitividade dessas unidades começou a baixar, por razões óbvias, e que levou a que houvesse aqui um pensamento ou uma reflexão estratégica do próprio grupo em relação a esse facto. E, digamos assim, para simplificar, e sendo o grupo um grupo familiar, que foi fundado já há umas largas décadas pelo atual, digamos, o nosso patrão, como nós costumamos dizer, o Sr. Arthur Eugster. Portanto, ele tinha uma intenção muito forte, até porque tinha uma ligação pessoal muito grande com muitos dos colaboradores que integram as empresas suíças, e, portanto, ele tinha a intenção de manter ao máximo a atividade das 3 unidades da Suíça e não fazer uma racionalização que em determinada altura toda a gente defendia, no fundo, eventualmente fechar uma delas para otimizar as outras 2. E, portanto, ele deu diretivas concretas à direção central do grupo para encontrar caminhos no sentido de resolver ou de melhorar a questão da competitividade e manter tanto quanto possível e durante o tempo que for possível a atividade das 3 unidades. Portanto, aí foi desenvolvido um plano estratégico que passou também pela
pela adoção de novas metodologias em termos de organização, e foi lançado em 2015 um programa que se chamou Move to Lean e, portanto, claramente apontava para a adoção deste tipo de metodologias. Nós aqui em Portugal, fazendo parte do grupo, portanto, tivemos também que responder à chamada em relação a essa estratégia e acompanhar a transformação que o grupo decidiu a partir da Suíça e, portanto, mantermos uma ligação coerente com toda a estrutura do grupo, porque obviamente temos muitos processos comuns, muita interligação, inclusive sob o ponto de vista logístico, e, portanto, isso seria uma consequência natural. Portanto, acompanhar também a transformação do grupo. No entanto, para nós, tornou-se aqui uma grande oportunidade também, de certo modo, de preparar o futuro e de continuar a defender, digamos, a importância da nossa unidade aqui em Portugal dentro da estratégia do grupo. Nós podemos dizer que em 2005 podíamos nos considerar uma empresa de sucesso, portanto, nós respondíamos adequadamente sob os pontos de vista de produção, de entrega de produtos, de qualidade, de custo, e, portanto, digamos que poder-se aqui questionar porquê embarcar num processo de transformação tão significativo. No entanto, obviamente que, tendo uma perspectiva estratégica de futuro, nós sabíamos que íamos ter que mudar mais tarde ou mais cedo e, portanto, quanto mais cedo o fizéssemos, à partida, melhor seria. Foi essa a nossa convicção e daí termos entrado, digamos, de peito feito, não é? De peito aberto, neste projeto e termos, na altura, definido. Aqui, digamos, a nível do grupo, houve várias estratégias para a implementação destes projetos Lean e Kaizen. Na Suíça eles seguiram alguns caminhos um pouco diferentes dos nossos, mas nós aqui decidimos realmente criar uma parceria com uma organização, uma entidade que realmente nos dê essas garantias de termos sucesso nesse projeto. E daí termos abordado vários potenciais parceiros e acabámos por selecionar o Kaizen Institute e penso que os resultados confirmam que foi uma opção correta feita na altura. Portanto, para avançarmos com o nosso projeto de transformação, foi feito um diagnóstico inicial, fizemos um workshop de diagnóstico ainda em 2015, onde realmente com os principais líderes da empresa fizemos uma avaliação da situação, utilizando as ferramentas que nos foram, digamos, ensinadas e depois ajudando a desenhar o projeto e as soluções em termos de futuro. Portanto, isso criou realmente uma consciência por parte dos líderes em relação à situação e na altura resultou daí um projeto que seria um projeto a 3 anos. Portanto, 16, 17, 18, que deveria estar esse primeiro projeto, digamos, era um primeiro projeto com determinado tipo de objetivos concretos, estava definido a 3 anos. Obviamente que, com a dinâmica, neste momento a nossa visão vai mais além. Portanto, e os principais áreas de intervenção desse projeto, obviamente que sendo os nossos processos, principalmente os processos produtivos, portanto, de montagem dos aparelhos, os processos logísticos associados, um processo muito específico que nós temos dentro da empresa e que eu, pronto, por uma questão de tempo não desenvolvi aqui muito, que é o processo de fabrico de peças plásticas. Portanto, nós temos um departamento de injeção de peças plásticas com uma dimensão bastante significativa, portanto, em breve, com os investimentos que continuamos a fazer, iremos ter mais de 70 máquinas de injeção de plásticos a funcionar num regime de 24/7. Portanto, é uma capacidade de produção de peças plásticas muito significativa e é um setor que é muito importante dentro da atividade da empresa. No entanto, basicamente, as áreas de intervenção foi nos processos das linhas de montagem e pré-montagem, a otimização da logística interna. Aqui, obviamente, o grande objetivo é a criação de fluxo e essa criação de fluxo que, como o Tiago dizia, nos permite encurtar cada vez mais o lead time entre a encomenda do cliente e o momento em que nós entregamos o produto e, portanto, aumentando aqui significativamente o serviço ao próprio cliente. Portanto, lá está referida a nossa área de injeção, portanto, desenvolver a flexibilidade nessa área, tornar cada vez mais autónomas as equipas. Portanto, nós
no ponto de partida tínhamos equipas, quer na área de injeção, quer na própria área de montagem, com uma dimensão bastante significativa. Por exemplo, uma linha de montagem nossa normalmente tinha entre 50, 60, 70 pessoas e às vezes outros processos associados e, digamos, para melhorar a gestão dessas equipas tão significativas, nós começámos a criar equipas autónomas mais pequenas, portanto, com a sua liderança própria, obviamente todas enquadradas e com a ligação entre elas, mas de maneira a melhorar essa gestão através de ferramentas, como iremos ver, como é a ferramenta do Kaizen diário, que é algo muito importante para nós e eu já irei desenvolver um pouco mais à frente. Portanto, foram criados aqui ou identificados uma série de eixos de melhoria que passaram a dar corpo a esse nosso projeto. À partida, nós tínhamos um layout que era, digamos, tinha um modelo muito centrado em ilhas funcionais, com uma separação muito significativa entre aquilo que era a montagem final e aquilo que era a produção de subconjuntos, aquilo que nós chamamos de pré-montagem, portanto, com grandes desperdícios em termos de movimentação, tempos de espera, de estoques intermédios, portanto, tínhamos realmente muito WIP, portanto, o work in process, os estoques intermédios, grandes quantidades os lotes eram lotes elevados, a nossa produtividade, obviamente, por padrões mais ambiciosos, era uma produtividade relativamente baixa, com muito desperdício, portanto, o muda, uma palavra japonesa que penso que conhecem, que tem a ver com os desperdícios, a nível principalmente das movimentações, produções em excesso, etc. E também, obviamente, isto acabava por conduzir a um aproveitamento deficiente da área, apesar de tudo, à nossa disposição. Portanto, aqui o modelo objetivo, portanto, era um modelo que estava centrado mais em determinado tipo de ferramentas, como o One Piece Flow, o aumento, digamos, da frequência de abastecimentos em termos logísticos para reduzir os estoques intermédios e aumentar, digamos, o tal fluxo. Fizemos também um trabalho a nível das próprias linhas de montagem, portanto, tentando balancear o trabalho dentro das linhas de montagem, de maneira que o próprio ciclo das linhas fosse reduzido e otimizado. Fizemos realmente a tal integração dos pré-montados nas próprias linhas finais e também na área da injeção. Portanto, hoje em dia, as nossas máquinas de injeção não fazem apenas a peça plástica que depois vai para o armazém, mas têm uma série de operações de valor acrescentado associadas, a nível de montagens e outros processos semelhantes, que são feitos diretamente nas máquinas de injeção. E também, no caso das linhas de montagem final, haver aqui uma melhor separação entre o que era produzir as operações propriamente ditas de execução dos aparelhos e a sua logística. Portanto, no passado, nas linhas, as próprias operadoras tinham, digamos, algumas funções logísticas de ir pescar os componentes, distribuí-los no seu posto de trabalho, etc. E, portanto, nós, com esta nova abordagem, focamos as operadoras de montagem nessa atividade e temos depois toda uma logística de apoio à volta da linha, como iremos ver. Portanto, o modelo de implementação parte de uma cadeia de abastecimento mais tradicional, portanto, muito focada no MRP, portanto, que é uma parte do ERP, que é o sistema de gestão, digamos, produtivo e logístico da empresa. Portanto, funcionamos muito em função de previsões, ou funcionávamos em função de previsões de vendas e com encomendas fixas, e tínhamos que ter estoques de segurança elevados e muitas vezes a própria fiabilidade do nosso estoque não era a melhor. Portanto, o nosso objetivo, utilizando o planeamento em pool, portanto em fluxo, será de construir, e é isso que nós estamos a fazer, portanto, uma regulação dos fluxos logísticos através da introdução de supermercados, termos encomendas fixas
baseadas no consumo real e não apenas nas expectativas, e, portanto, otimizar o fluxo e ter todo este modelo tem que ser muito suportado por normalização. Portanto, é muito importante numa operação muito complexa que haja normas, portanto, um standard work, um trabalho standardizado, de maneira que as pessoas todas saibam exatamente o que têm que fazer e como fazer. Obviamente que essa base não é estática, há depois toda a melhoria das próprias normas e dos processos, mas é sempre muito importante que haja uma standardização que seja respeitada e seguida por todos. Portanto, isto, digamos, é uma imagem muito genérica. Fundamentalmente, o que retiramos daqui é que, em termos logísticos, nesta fase de desenvolvimento em que nós estamos, nós funcionamos muito com base em estoques intermédios, os chamados supermercados, mas numa perspectiva dinâmica. Portanto, eles destinam-se precisamente a regular o fluxo, a permitir a flexibilidade, principalmente para termos mudanças de produção mais rápidas. Portanto, através dos supermercados junto das linhas, nós podemos, e temos já alguns projetos a funcionar nesse sentido, quase no chamado setup zero, portanto, em que nós passamos da produção de um determinado modelo para o modelo seguinte com diferenças significativas, praticamente de um aparelho para o outro, portanto, sem termos ali um tempo de paragem para fazer o setup das linhas. E já estamos a ter alguns resultados nesse campo e continuaremos a desenvolver. Portanto, para já foi importante a criação destes supermercados que depois abastecem as áreas de consumo dos componentes através dos chamados trens logísticos, portanto, os milk runs ou os mizuzumashis, portanto, que é o termo japonês também para esse tipo de trens logísticos e que nós iremos ver em termos concretos. Portanto, algumas das ferramentas que nós temos utilizado não se esgota aqui, digamos, a panóplia de ferramentas, portanto, passa pelos sistemas de Kanban, aqui ou através dos sistemas de cartões, portanto, e das caixas de regulação, ou então do sistema de caixa cheia, caixa vazia. Portanto, uma gestão mais visual portanto, foi um dos aspectos que nós implementámos. As orderless productions, portanto, são, digamos, produções em que nós não temos uma encomenda definida à partida, portanto, a encomenda é criada pelo sistema no momento em que nós damos o feedback da produção feita. Portanto, em determinados aspectos do nosso processo, isso é uma ferramenta que se aplica e bastante útil. Os bordos de linha, que eu já irei mostrar um pouco depois em termos concretos, mas que no fundo é aquilo que nos permite fazer a tal separação entre as atividades esportivas e as atividades logísticas na linha de montagem. Portanto, nós geralmente, as novas linhas são linhas em U, as pessoas trabalham no interior da linha fazendo as operações e depois os postos onde elas trabalham têm na parte de trás o tal bordo de linha, que é, digamos, o elemento onde são abastecidos os componentes com que a pessoa depois vai trabalhar, com que o operador vai trabalhar. Portanto, neste momento temos desenvolvido algumas atividades no sentido de incrementar o just-in-time interno, portanto, com o trazer dos tais pré-montados para junto das linhas, portanto, não temos todo aquele tempo de espera e aquela necessidade de planeamento, que é aqui um dos nossos objetivos, que é reduzir o planeamento, portanto, não estar a planear a atividade em todos os segmentos do processo, mas fazer, idealmente, um único planeamento, que depois, a partir desse planeamento, tudo o resto vem por arrastamento, digamos, no tal sistema pool. Portanto, é um sistema puxado. Nós fazemos o planeamento apenas num ponto e tudo o resto vem em função de toda a organização que está montada, vem em função desse único planeamento. E, portanto, temos a questão dos trens logísticos que eu já referi. A nível dos tais supermercados e trens logísticos, portanto, aquilo que nós chamamos de supermercado é uma área que tem aquelas regras, aqueles objetivos, portanto, que é um fácil acesso, permitir o picking imediato dos componentes ao nível do solo, portanto, utilizando o menos possível elementos de movimentação mecânicos, digamos assim, os empilhadores, etc. Permite-nos fazer uma gestão visual, portanto,
é relativamente fácil identificar quando há necessidade de repor os componentes, etc. E o reabastecimento que vem, portanto, o abastecimento às linhas, ou o reabastecimento que vem desses supermercados, é feito em função do próprio consumo dentro das linhas. Portanto, não há aqui, digamos, um abastecimento prévio de estoques intermédios, etc. Portanto, só quando é necessário é que o material chega às linhas. A nível da separação, portanto, é aquilo que eu vos referi há pouco, portanto, entre a criação dos tais bordos de linha, portanto, nós temos aqui as operadoras que estão a montar no interior da linha e toda a logística é feita pelo exterior a partir dos supermercados. Depois, obviamente que isto são as transformações a nível dos processos de montagem e dos processos de logística interna. No entanto, tudo isto precisa ter uma certa coerência. Digamos que a lógica de implementação deste projeto é uma lógica do centro para a periferia. Portanto, nós começámos nos nossos processos centrais, portanto, a montagem e a logística interna, e agora vamos intervindo cada vez mais em direção a todos os outros elementos de suporte da atividade. Portanto, uma delas é a própria logística externa. Iremos também desenvolver a questão do desenvolvimento estratégico, que há pouco aqui foi falado. Portanto, são os nossos próximos passos em termos de projeto. Neste momento, já iniciámos, nomeadamente neste ano de 2018, uma série de atividades ligadas à logística externa. Basicamente, há aqui dois projetos mais adiantados, chamemos-lhe assim. Um é a criação do chamado Milk Run externo, portanto, nós temos um conjunto de fornecedores nacionais e até aqui dependíamos essencialmente dos transportes organizados pelos próprios fornecedores que nos traziam os componentes. No entanto, por uma lógica geográfica, nós iniciámos um projeto de Milk Run, que é gerido por nós, portanto, um caminhão que faz regularmente, 1 a 2 vezes por dia, conforme os níveis de produção ao longo do ano, e que nos permite regular o fluxo dos próprios componentes, o fluxo de entrada dentro da nossa empresa. Porque, digamos, sem essa regulação, há aqui o risco de incrementar o espaço de armazenamento, porque, digamos, os estoques são despejados, digamos, sem essa regulação e, embora se possa fazer um conjunto de trabalho com os próprios fornecedores no sentido de os levar a ter uma regulação, mas neste caso nós achamos que seria melhor termos um controle mais forte da situação, organizando nós próprios estes Milk Runs externos, não para todas as origens nesta fase, mas pelo menos para algumas origens geográficas que nós julgamos que seriam mais adequadas. A outra ferramenta é a introdução do planeamento dos abastecimentos utilizando o sistema de ponto de encomenda. Portanto, nós até aqui funcionávamos com um sistema de encomenda diferente e continuamos para a grande maioria dos nossos componentes. Portanto, isto é uma área onde estamos agora a dar os primeiros passos. Definimos um conjunto de fornecedores piloto e estamos a funcionar com o sistema de ponto de encomenda. Portanto, nós damos uma antevisão, uma previsão aos nossos fornecedores de qual vai ser o nosso consumo num determinado horizonte visual, mas depois só fazemos encomendas exatamente quando é necessário termos os componentes. Portanto, quando os nossos estoques de segurança atingem um determinado limite mínimo, é disparada uma encomenda só nessa altura e só nessa altura é que é feito o abastecimento e não em função da encomenda global que tenha sido colocada. Até agora, em termos, digamos, vamos dizer, não muito quantificados, mas reais, os principais resultados que nós reconhecemos foi efetivamente uma grande redução dos desperdícios, portanto, todos aqueles aspectos da espera, da movimentação excessiva, produção em excesso, do estoque intermédio. Conseguimos ganhos de espaço significativos e isto não foi um resultado despiciente porque isso permitiu-nos, no mesmo espaço que nós tínhamos há 3 anos, implementar uma nova linha de produção
que permitiu aumentar a nossa capacidade em perto de 20%. Portanto, nós conseguimos criar aqui condições para o crescimento da atividade da empresa dentro do próprio grupo, portanto, mais negócio, através do encontrar de espaço interno, sem necessidade, efetivamente, de recorrer a novas construções, etc. Claro que nós, neste momento, estamos num projeto de ampliação das instalações, mas para suportar um crescimento ainda mais significativo em termos de futuro. Mas só nestes últimos 3 anos, essa capacidade adicional foi conseguida, em grande parte, com as otimizações de espaço que nós conseguimos. Em termos de produtividade, principalmente nas áreas intervencionadas, portanto, neste momento, a grande maioria das nossas áreas de montagem estão já intervencionadas e, portanto, isto é visível e é mensurável, mas ainda não estão na totalidade. Mas isso permite-nos fazer uma comparação entre os resultados das áreas intervencionadas e naquelas onde a intervenção foi ainda menos significativa. Portanto, não há área nenhuma onde nós não tenhamos já introduzido alguns aspectos de melhoria, mas digamos que essa intervenção ainda foi limitada. Se fizermos essa comparação, por exemplo, um indicador, que é o chamado OEE, que mede a eficiência geral neste caso, do processo produtivo e que, digamos, engloba os aspectos de desempenho do próprio processo, da qualidade do processo, da disponibilidade do processo, nós vemos claramente que as linhas onde houve essa intervenção, os nossos OEEs são muito mais elevados do que nos restantes setores. Próximos desafios, os mais próximos, digamos assim. Há aqui um aspecto que obviamente é um aspecto um pouco técnico, que é a questão do repacking. Portanto, nós, para podermos efetivamente levar até ao tal bordo de linha os componentes em estado de serem imediatamente utilizados, muitas vezes temos que transformar as embalagens dos fornecedores e mesmo até de alguns fornecedores internos, nomeadamente a nossa área de injeção, nas embalagens onde depois é feita a utilização final. Portanto, há aqui um desperdício ainda, que ainda é significativo no nosso processo, que é a questão do repacking, e é um daqueles que nós pretendemos, digamos, atacar mais rapidamente. Portanto, eu há pouco referi que temos alguns projetos no sentido de fazer o tal setup, o tal setup zero, e realmente esse é uma área de desenvolvimento em direção ao tal lote unitário, que hoje é cada vez mais pedido pelos clientes. Um dos desafios é a adaptação do nosso ERP a estes novos modelos, e estamos também a trabalhar nisso, e a questão do reorder point ou do ponto de encomenda, haver uma maior utilização, e estamos também a desenvolver projetos just-in-time com fornecedores locais. Portanto, identificámos uma série de fornecedores e estamos a trabalhar essas metodologias. Portanto, este é o que eu tinha aqui para vos apresentar em termos de informação base. Tenho aqui só, julgo que ainda é possível, um pequeno vídeo, 3 minutinhos, que ilustra de forma um pouco mais dinâmica a nossa atividade intervencionada, digamos assim.